gente vai trabalhar hoje com logística internacional, unidade 4, seção 4.1. A gente vai falar um pouco de logística hoje, logística internacional, tá? Para a gente falar um pouco de logística, é importante a gente entender um pouco o que que é logística e por que que ela tomou essa forma, né? Por que que ela chegou hoje, é tão importante você falar muito, é uma ciência hoje, tem faculdade só de logística, é um ramo que tende a crescer cada vez mais e mais, né? Ainda mais com as questões de isolamento social, questões do e-commerce ganhando muita força, que é a compra pela internet, né? Os aplicativos, as plataformas virtuais. Então, cada vez mais a logística ela vem ganhando força. E isso é uma consequência da globalização. Então, a globalização ela veio para derrubar as fronteiras, permitindo que os negócios internacionais tenham uma expansão sem limites, geográficos ou culturais. E é isso mesmo. Hoje em dia, a gente consegue ter uma grande gama de comunicação, graças à internet. Comunicar antes era muito caro. Você tem linha telefônica na sua casa, da antiga Telesp, você comprava a linha, você tinha o aparelho, você tinha a linha, a posse da linha. Hoje em dia, quem tem linha fixa, que também já é mais raro, poucas pessoas têm telefone fixo em casa hoje. Como todo mundo tem celular, né? Todo mundo consegue ligar pelo WhatsApp, está meio sem sentido ter linha telefônica em casa. Mas fazer ligação antes, o custo com telefonia era muito caro. Hoje não. Hoje em dia tem um custo ainda, mas é um outro formato. É o pacote de dados, né? Antigamente você colocava crédito ou pagava por uma linha para ter a ligação, o ligar, comando de voz. Hoje não, hoje a gente coloca crédito, a gente paga um plano de internet para ter o quê? Para ter pacote de voz, perdão, de dados. Então hoje é a internet ganhando força e pela internet você faz chamadas pelo WhatsApp, pelo Skype e por qualquer plataforma, né? Igual eu e você que estamos conversando, né? E não tem um custo adicional para isso. A gente pode ficar aqui o dia inteiro e não vai pagar mais caro por isso. Então a tecnologia, né? Ela traz essa comunicação e ela amplia essa gama de negociação, comunicação entre países. E com isso, não há mais limite para você exportar e importar, fazer contato com outros países aí. Mas, para que isso aconteça, existe uma necessidade de infraestrutura. E essa infraestrutura é da logística, né? É, e essa infraestrutura que já existe nos países, eles podem fazer, né, poderá fazer diferença na competitividade comercial em termos globais, pois os custos e os riscos serão acrescidos ao valor das mercadorias, né? Então, assim, você garante todo um trâmite de exportação, né, via porto, via aeroporto, até chegar na fronteira do outro país, né, que está importando o seu produto. Ao chegar lá, tem todo um trâmite interno daquele país, né, e além dos trâmites, tem também o que? A malha ferroviária, rodoviária, enfim, seja o que for, né? Tem todo um sistema logístico lá no outro país, né, ou deveria existir, para que essa mercadoria chegue realmente até o produto final, até o consumidor final, perdão. Então, quanto menos infraestrutura, quanto mais complexo e difícil for esses transportes, mais caro fica transportar pela demora, né, e pelos riscos que isso pode incidir sobre o produto, né, como rotulagem, conservação, embalagem e até roubo, né, até como segurança da carga. Então, os custos com frete, os custos com embalagem, né? E os riscos, o seguro da carga, eles são acrescidos no valor da mercadoria. E alguém vai pagar por isso, né? Isso vai acabar onerando quem está comprando, pelo menos, e possivelmente pode ser repassado para o consumidor final. Então,
o investimento que o país deve fazer em logística, ele favorece as exportações e as importações, tá? Porque a gente não tem como também tomar. Você está vendendo para, sei lá, para o Egito. Você vende para o Egito. Tudo bem, você garante que essa mercadoria chegue até o porto, o aeroporto do Egito. Acabou. Chega lá do aeroporto até chegar na empresa, né, no consumidor final, existe todo um trâmite dentro daquele país. E aí como é que está, né? Como é que está a infraestrutura, as questões logísticas daquele país. Então tudo isso pode influenciar nesse trâmite, tá? Mas afinal, né, o que seria logística realmente? Como que por meio dessa comunicação, da globalização, a logística ela vem ganhando força e quando a gente fala hoje em logística, isso quer dizer o quê? Bom, a logística, o que nos interessa aqui é internacional, né? Ela pode ser conceituada como um conjunto de planejamento, operações e controle do fluxo de materiais, mercadorias, serviços e informações que visam integrar e racionalizar as operações que iniciam na aquisição de matéria-prima e a sua transformação até a entrega do produto ao cliente final no tempo certo, com qualidade e quantidade correta, e sempre com o melhor e o menor custo. Então, todas essas variáveis, elas implicam na logística. Então, tudo faz parte da logística. Existe uma visão míope, errônea, que logística é só transporte, né? Não, é também transporte. Mas logística envolve um planejamento de toda a produção, né? Envolve todo o controle desses materiais, a circulação dessas mercadorias, a compra dessa mercadoria, a transformação desse recurso, dessa matéria-prima em produto acabado, né? E a entrega dele. Então, nós temos toda uma cadeia produtiva, né, chamada supply chain, e essa cadeia produtiva, né, dentre as suas facetas, nas suas interfaces, tudo é logística. Então a gente percebe que logística está no nosso dia a dia de uma forma que a gente não percebe. Mas a gente trabalha com logística o tempo todo. Quer seja uma pizza que você peça pelo iFood, né? Vai ter todo um trâmite logístico ali até a pizza chegar no seu portão, né? Desde a embalagem, a comunicação da operadora, do aplicativo com a empresa, no caso, a pizzaria, tem que ter toda a estrutura lá para receber esse pedido, tem que ter matéria-prima para poder fazer a pizza, né? A transformação, montar a pizza, assar a pizza, embalar a pizza, né? E a entrega até chegar na sua casa e você pagar. Então, até o fluxo de dados, a maneira com que os dados são organizados, né, tratados, para não errar pedido, né, não cobrar erroneamente, tudo isso é logística. Então, a logística é muito mais do que você colocar a carga em um caminhão e transportar. É muito mais que isso. Não quer dizer que isso não seja logística, isso também é logística. Mas tudo que a gente tem hoje, você compra, você vai até o mercado e lá tem produto à sua disposição na gôndola, na prateleira, é porque existe toda uma estrutura logística por trás daquele mercado, daquele produto, né? Só que assim, tem que tomar cuidado porque tudo isso tem um custo. É o custo da embalagem, o seguro do produto, o custo de armazenagem, né? Armazenar com qualidade para que aquele produto não estrague. Então, toda a ciência, toda a complexidade por trás disso tem um custo. E se isso não é controlado, esse custo eleva demais. E com a elevação desse custo, pode ser repassado para o produto final. E aí, a hora que você vai comprar aquele produto, você compra ele, só que você acaba pagando mais caro, porque onera esse produto, torna-se oneroso, mais caro. Por quê? Porque está ali embutido os custos logísticos, então, né, desde a embalagem. Então, o grande desafio das empresas é bem isso mesmo, é garantir, né, que tem o menor preço possível, mas sem perder qualidade.
Por isso que hoje existem empresas transportadoras, empresas especializadas em logística, né, que elas só vão pensar nisso. E é comum também os setores da empresa terceirizar, porque às vezes ela não tem essa estrutura, esse know-how, esse conhecimento e requer um alto investimento em logística para que você transporte mercadorias aí, né? Mantendo segurança, qualidade, tempo também, porque se demora muito para chegar, isso pode ser prejudicial, tá? E quanto mais tempo demora, né, mais caro fica também esse produto, né? Tem isso também, tá? É, para Lahana, Lahana, meu Deus do céu, Lahanaga, perdão. Logística é o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo de armazenamento eficiente e eficaz, em termos de custos dos bens, serviços e informações relacionados, né? O que está marcado aqui? Relacionados, é, desde a origem até o consumidor final, desde a sua origem até o consumidor final. Então, basicamente, é isso, tá, pessoal? Logística, ela tem todo um aparato, toda uma ciência por trás disso, né, que você pegando autores diferentes, né, eles explicam de forma diferente, mas a proposta, o conceito é o mesmo, né, que é todo esse fluxo. E, na verdade, existe o fluxo da matéria-prima, que são dos insumos básicos, e o fluxo do produto acabado, né? Então você tem toda uma cadeia de abastecimento e uma cadeia de suprimento, né? Desde a farinha, né, que é um insumo básico para muitas coisas, até a bolacha, o pão, que usou farinha também, que é um outro produto, mas que precisa da farinha, do leite, do ovo, da embalagem também, para poder ser comercializado, né? Então tem várias frentes aí, né? E o setor de serviços também usa muita logística, né? A prestação de serviços também usa muita logística. Você pega lá um serviço de limpeza, precisa de logística para transportar material, transportar pessoas, né? Claro que não com a mesma intensidade de uma fábrica que tem produto, né? Você vai, por exemplo, em um mercado, o supermercado é um exemplo gigante disso aí, né? E é um dos setores que mais sofre com atraso logístico. Se uma mercadoria atrasa, por uma questão de paralisação, ou choveu demais, a estrada caiu lá, ficou com um buraco, aquele caminhão, ele para. E aí essa mercadoria ela pode ser perdida. Vamos pensar, o transporte de carga viva, né? Tem todo um tempo, né? E tem que ser todo um preparo mínimo possível para que essa carga viva, né, chegue ao seu destino final sem perecer, né? Sem perecer, tá? Então, assim, entendendo logística, né? A logística internacional, que envolve outros países, ela é um pouco mais severa, é um pouco mais complexa, porque ela tem que atender às legislações nacionais, né, e as legislações daquele país que vai importar ou exportar, né? Principalmente se ela for importar. Se eu vou vender daqui para lá. Então tem exigências, né, que a logística ela vai garantir isso, tá? Mas sempre pensando no menor e no melhor custo. Isso vai baratear e vai tornar mais competitivo o produto, tá bom? Existe um fluxo aqui mostrando toda a evolução da logística, tá? Desde os anos lá 60. Então, nos anos de 1960, a logística ela tinha principalmente uma vertente operacional, né? Em 60 isso. Isto era vista como um sistema de atividades integradas. Quer dizer, tudo era logística, né, mas mais focado na operação, na execução, no chão de fábrica. Já depois de 10 anos, em 70, passou a ser caracterizada por ter uma área funcional e uma área estratégica. Então ela começa a ter aí alguns pilares estratégicos, a planejar um pouco mais as suas operações.
Em 80, a logística passa a ser vista como serviço e começam a aparecer os sistemas logísticos de informação. Então, em 80, toma forma, né, ganha um corpo melhor aí. E o que é um sistema logístico de informação? É quando a logística ela entende, né, e ela utiliza de informações mercadológicas, né, de concorrência do consumidor final para organizar os seus processos logísticos. Em 90, surge a cadeia logística, né, que a gente chama de supply chain, que é a cadeia de abastecimento, né? Quer dizer, um tá ligado com o outro. A saída de um produto, ela é a entrada de outro. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte: GM monta carro. Então, ela não fabrica carro, né? GM, ela monta carro. Então, a principal atividade e função da GM, por exemplo, que é uma montadora de veículos, é montar o carro. Então, tem muita coisa que vem pronta, que ela tem parcerias, né, com terceiros, com outras empresas que fornecem para ela produto semi-acabado, né? E esse produto semi-acabado, ela vai montar o carro. Então, vamos pensar assim: o para-brisa. O para-brisa, a GM não fabrica. Ela não fabrica espelho, ela não fabrica para-brisa, vidro. Ela compra da Pilkington. A Pilkington, que fica em Caçapava, fornece, mediante aos certificados e selos de qualidade, fornece esse para-brisa, né, no formato, tamanho certinho, ideal, fornece isso para a GM e a GM ela vai usar isso no carro dela. Então nós temos aqui a parceria e o convênio de no mínimo duas empresas. Vamos colocar três, né? Pilkington, GM e uma transportadora que presta esse tipo de serviço, né, que é o transporte, mantendo a qualidade, né, e um preço baixo aí desse transporte. Então, para a Pilkington, o produto final dela é o quê? É o para-brisa, né? Entrou lá areia, várias químicas, teve toda uma transformação na fábrica para sair areia, perdão, para sair espelho ou para-brisa. Esse para-brisa, esse material é o que? É o output, é a saída, é o final da Pilkington. Acabou ali. Esse para-brisa, para a GM, é o input, é a entrada, é o recurso principal, né? Ou um dos recursos que ela necessita para poder montar um carro. Não menos importante, mas o para-brisa também é importante, assim como o motor, assim como o banco, né? E aí, o que é saída de um é a entrada de outro. O que é saída, produto final, acabado, da Pilkington para a Brisa, para a GM, que está na outra ponta da cadeia produtiva, é a entrada de um insumo. Então, o que é produto final para uma empresa, para outra pode ser produto inicial, entrada. Tá? Uma empresa de fios, ela só fabrica fios. Então, a saída é o fio. A saída dela é o fio. Já a outra empresa que usa esse fio nos seus componentes eletrônicos, para ela o fio é a entrada. É recurso básico. É como se fosse uma matéria-prima. Tá? Para uma empresa de farinhas, né, que refina, que trata farinha de trigo. A farinha de trigo embalada, ensacada, né, tratada, enriquecida com ferro, tal, ali, toda processada e fez farinha, né, moeu tudo, tal, fez farinha. Ela embalou. Para ela é o produto final, né, saída. Para quem vai usar essa farinha para poder cozinhar, fazer pães, tal, é entrada, é recurso básico. Então essa ligação de um ramo, né, de um setor com o outro, é a logística que faz. E aí nós temos toda uma cadeia super complexa e produtiva desses processos, né? O que é a saída de um entra para o outro e assim por diante, tá? E na atualidade, né, depois de 90, de 2000 para cá, a função logística ela interage basicamente com quatro setores das empresas: marketing, finanças, controle da produção e gestão de recursos humanos, criando assim uma rede logística, né?
Então, quer dizer, logística não é só estoque, né? Logística tem a ver com marketing, porque o marketing vai vender, o marketing vai fazer toda a publicidade e estudo mercadológico do comportamento do consumidor. E a logística ela vai garantir que esse produto atenda, né? Chegue até os lugares aí como resultado de um trabalho bom de marketing, por exemplo. Né? Finanças, sempre controlando os gastos, a logística, quando bem planejada, você consegue reduzir os custos, né, para garantir que o produto chegue lá, né, com qualidade e com preço competitivo. Senão você encarece demais o seu produto, você não vende. Você pode até cobrar o preço que você quer. Nós vivemos uma concorrência perfeita. Mas se eu cobro muito caro, eu não vendo. Né? Ou eu vendo menos. Por quê? Porque eu tenho muitos concorrentes, muitos produtos que concorrem com o meu. Tá? Controle da produção, então todo esse controle, feedback, planejamento, processo, cronograma produtivo, ele liga com logística, né? Porque você trabalha com dois estoques, o estoque inicial e o estoque final. Né? Então todo esse processo do estoque inicial e do estoque final e a sua transformação, a logística tá nisso também, né? No suprimento dessas linhas para garantir que ela não pare. Se, por exemplo, se faltar recurso, matéria-prima, a produção para tudo. Né? E gestão de recursos humanos, porque todos os setores envolvem pessoas, né? Não menos importante ou mais, mas tudo é gente. Por trás de tudo tem gente. Tem tecnologia, tem processamento, tem a robótica, a automação, por trás de tudo. Mas por trás disso tudo também tem o suporte das pessoas, né? Que estão fazendo, que estão sendo criativas, que estão planejando, que estão negociando, né? Então, tudo tem logística, tudo tem pessoas por trás disso também. Tá? Tati, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tá entendendo? Quer que eu volte em alguma coisa? Não, acho que tá tranquilo. A paz do Senhor, né? Sim. Amém. Então, Amém. nós temos o que nós chamamos de atividades de apoio e atividade-chave. Quando eu falo em logística, nós temos as atividades-chave. Chave são as principais, tá? Da logística, que é o transporte, a manutenção dos estoques e o processamento dos pedidos. São esses três. Tá? Transporte é garantir que chegue até o consumidor final, né? Haja um transporte aí, né? Claro que esse transporte requer, e é caro, né? Vai como? Que meio de transporte que vai, né? Vai ser rodoviário, né? Vai ser ferroviário, vai ser via aeroporto, vai ser via porto. Por trás disso, né? Tem todo a embalagem própria que além de vender, ser bonita, né, chamativa, tem que ser eficiente para conservar aquele produto. Né? Muitas vezes tem que ser transporte refrigerado. Né? Imagine a Sadia, né, com hambúrguer, com salsicha, com presunto, queijo. Esse transporte tem que ser refrigerado, né, em embalagem correta, super pertinente. Só que o transporte ele tem um custo muito caro para a logística, tá? Representa até de 1 a 2 terços de todo o custo logístico fica no transporte, por ser caro, tá? É uma principal, é uma das principais, é o transporte. A manutenção dos estoques. As mercadorias, né, elas passam por um estoque. Algumas por um tempo maior, outras por um tempo menor. E para ficar nesse local, tem que ter as condições mínimas possíveis de conservação, de higiene, de iluminação. Então existe também um custo, um gasto, que também é tão caro quanto o transporte, com a manutenção desses estoques. Tá? E o processamento de pedidos, que é a parte que garante, né? Que todo esse pedido eu tenha a quantidade suficiente no meu estoque, né? E eu garanta que esse pedido, ao chegar,
haverá um processamento interno, né, uma estrutura inteligente interna, que vai garantir que esse produto saia do meu estoque, se transporte e chegue até o consumidor final. Então, processar pedidos, armazenar essas mercadorias e transportar essas mercadorias são as 3 principais atividades chaves da logística. Tá? A visão míope que eu tinha falado é que muita gente acha, né, que é só transporte. Não, é também transporte, tá? O custo de armazenagem, a manutenção desses estoques, gente, é caro, né? Às vezes requer uma iluminação específica, né, uma refrigeração específica, um controle para não perder, para não estragar, né, para não vencer, de toda essa situação desses produtos, um condicionamento efetivo, o aluguel desse espaço, né, as prateleiras, gôndolas ou refrigeradores, câmaras frias, para garantir que esse produto fique em boa conservação nesse estoque. Isso é caro. Né? E processar também pedido porque se não processa pedido, gente, não sai. Então, para essa mercadoria sair do estoque, tem que existir um processamento efetivo de informação para sair do estoque. Mas também não sai do meu estoque se eu não tiver controle. Então, nesse sistema de informação, lá vai constar as especificidades do produto, como rótulo, embalagem, peso, composição, tipo, vencimento, para ser controlado tudo isso, porque, opa, tá lá. Ali, e por trás disso tudo, por trás de um transporte, por trás da manutenção do estoque e por detrás desses pedidos, existem o quê? Pessoas, trabalhadores, né? Pessoas trabalhando, seres humanos, né? Aí entra também a gestão de recursos humanos, né? E o custo para manter esse pessoal também trabalhando aí, garantindo aí toda essa harmonia aí da logística, tá? As atividades de apoio são essas aqui. Então, a gente viu essas 3 que são chaves, tá? E as de apoio, não menos importantes, mas que apoiam, que sustentam as atividades chaves, são essas aqui. A armazenagem, né? Então, assim, a manutenção é uma coisa, né? Que é o quê? Você garantir toda a gestão daquilo que está guardado, né? A armazenagem é a forma de arquivar, de você guardar. Então, tem toda uma lógica. Se você vai no estoque de uma loja de sapato, tem que ter lá tudo organizado, né? Por fileiras, por famílias, tênis de um lado, sandália do outro. Senão você não acha também, né? Então, a lógica no armazenamento, né? Uma estrutura lógica organizada por tamanho, por número, por cor, por tipo, tem que estar certinho, porque isso garante também que você não perca dentro de um estoque gigante. A gente está falando de estoque gigante, gente, né? De grandes entrepostos, de centros de distribuição, né? Com peças pequenas, com peças grandes. Então, toda a forma de armazenagem, né? Produtos pequenos e grandes demais também, tem que ser tudo planejado para que você saiba o endereço daquilo. Se você entrar um dia em um almoxarifado, você vai ver que tem peças graudinhas lá que são arruelinhas finíssimas e caras, né, e grandes peças. Então, como é que eu guardo isso? Como é que eu armazeno isso? Né? Como é que eu identifico o lugar, o endereço, né, garantindo a segurança também, para ninguém roubar, para não extraviar, para não quebrar, para não perder. Tá? Isso é armazenagem. O manuseio desses materiais também. Né? Se for algo muito perecível, né? Eu tenho que ter pessoas que têm que tomar cuidado. Imagina quem mexe com remédio, com fármacos, né? Com químicas, né? Com materiais que periculosidade, insalubridade, que pode explodir, que pode contaminar. Então, o manuseio desses materiais, a forma com que você vai, os equipamentos que você tem que usar para manusear, e pessoas preparadas também, que tenham condições, né, tenham um preparo, capacitação, treinamento específico para manusear esses materiais.
A embalagem, além de proteger, ela também vende, né? Ela também traz rótulos, ela também traz informações sobre produto, peso, validade, composição química, ingrediente, sei lá, né? Tudo que possa ser necessário aí, né? Então, a embalagem, além de proteger, ela traz também informações, também é apoio, tá? Obtenção. Obtenção, de alguma forma, você vai ter que comprar esse produto, né? De alguma forma, você vai ter que fazer contato com algum fornecedor para obter, para conquistar, para comprar, para adquirir esse produto, né? Ou esses materiais, né? Esses insumos básicos. Então, a forma de obtenção, também de obter, para depois armazenar, também é importante, também é uma atividade da logística, tá? A programação desse produto. O que é programar um produto? Se você não tem um planejamento, o PPC fala que é planejamento e programação de produção, que é o quê? Todo o sistema ligado tem sistemas prontos, por exemplo, um bem famoso é o chamado SAP, que é um ERP, que é um sistema integrado que várias empresas usam. E aí, nesse sistema, você consegue programar produto, saber quando que ele vence, saber quem foi o fornecedor. Nessa programação, você tem uma noção de qual é o tempo médio que esse produto vai ficar parado no seu estoque. Porque assim, não é vantajoso você manter estoques altíssimos também, né? Digamos que estoque é um meio intermediário que por um tempo aquele produto passa pelo estoque. Só que quanto menos tempo ele ficar no estoque, melhor. Então, quanto maior a rotatividade, quanto maior for o giro do estoque, melhor. Melhor por quê? Porque eu estou movimentando mercadorias, e se está movimentando, se está girando, é porque eu estou vendendo, é porque eu estou produzindo, né? Então, está trazendo receita para mim. Estoque parado é dinheiro parado. Que além de ter uma mercadoria parada, um dinheiro ali parado, eu tenho o custo para manter ele parado, né? E quanto mais tempo ele fica parado, mais caro ele vai ficando custoso para a empresa, ele vai ficando oneroso para a empresa, tá? Lembra disso, que onerar é quando você deixa algo mais caro, custa caro, vai me custando aquilo. E aí, muitas vezes, fica parado lá esse produto, tá? Então, a programação, né, de quanto tempo fica no meu estoque até que eu obtenha outros produtos para substituir é importante. Então, você fala muito hoje, Tati, em estoque de segurança. O que é o estoque de segurança? É quando você garante um estoque mínimo do produto para que não falte, tá? Mas sem colocar demais, sem ter demais. Porque ter muitos produtos também não é vantajoso. É caro, é perigoso, porque ele pode ficar lá meses, anos parado. Eu já paguei pela mercadoria, ela está parada e está me custando agora mantê-la no estoque, porque eu tenho o custo de armazenamento, tá? E a manutenção da informação, né? Que é tudo isso, né, seguro em sistemas específicos, né, com pessoas que conheçam e saibam manusear, e tenha informação sobre o produto, as especificidades daquele produto. Por isso que eu tenho que treinar pessoas para isso, né? Uma coisa é quando você fala em estoque de mercado, que lida com bens perecíveis, que vence, né? Tem as questões sanitárias de higiene, né? Rato, barata, tem que conservar isso porque pode contaminar também, né? Embora dizem que em supermercado, né, não ter rato, não ter barata é impossível, né? Mas minimizar isso com as questões mínimas de higiene, desde estoques de peças caríssimas, de joias, né? Estoque de couro, estoque de produtos caríssimos da aviação, que é muito caro, estoque de produtos químicos, de explosivos, que se não tiver, né, a combinação certa, o recipiente certo, a temperatura certa, explode aquilo tudo, né, de gás, por exemplo. Então depende do produto, requer mais atenção, mais investimento ou não, tá? Mas as atividades de apoio, todas elas aqui, tá?
elas estão ligadas a essas aqui, ó, as chaves, que é o transporte, a manutenção e o processamento. Tá? Todas essas de apoio vão suportar essas três. E dentre essas três, as duas mais caras são transporte e manutenção do estoque, que tem um custo altíssimo em relação para manter estoque e para transportar mercadoria também. Tá? De um lado para o outro aí, isso custa, isso é caro. Bom, quando fala em operacionalidade, você está operando, né? A logística demonstra que ela trabalha em níveis. A partir de 90, né, quando entrou com níveis, hoje em dia nós temos a logística ligada ao nível estratégico, a logística ligada ao nível operacional, que é o chão de fábrica, e ao nível tático. Então a gente consegue entender aqui um pouquinho de cada uma, tá? Quando fala em logística no nível estratégico, que é o nível focado em longo prazo, né, ela trabalha com dados incompletos. A projeção é temporária e os dados são estimados. Isso quer dizer o quê? Quanto mais longo prazo nós trabalharmos, mais incerto é o mercado. Ainda mais, a gente tem percebido isso sempre, vivido isso na pele, que não dá para saber como é que vai estar o ano que vem. Há 4 meses atrás, no começo do ano, janeiro, povo de férias, ninguém imaginava que agora em maio estaríamos passando por isso, né? Economicamente falando, né? E assim por diante, saúde pública. Então, quando a gente faz programação a longo prazo, a gente depende de variáveis que são variáveis que nós não controlamos. Né? Como é que vai estar o mundo daqui a 2 anos, economicamente falando, né? Por exemplo, né? Questões de meio ambiente, questões políticas, questões econômicas, não dá para saber. Dá para estimar. Né? Você projeta, você estima, você mensura, tá? Mas a gente sempre vai trabalhar com dados incompletos. Então, o nível estratégico, você faz algumas programações logísticas de manutenção de estoque, de compra de mercadoria, mas sempre aí tem que tomar cuidado porque o risco é grande. Porque depende de setores e de áreas e de variáveis, vamos chamar assim, externas, que são variáveis totalmente incontroladas, porque é estratégico. E o grande diferencial aqui, gente, é que o nível estratégico ele trabalha com longo prazo, tá? Quando fala em longo prazo, eu falo em 5, 7 anos, tá? Os próximos 5 e 7 anos. Já o nível tático, né? O tempo dele é até 1 ano. Então, tudo que acontece dentro de 1 ano, opa, está um pouco melhor. Né? Você consegue planificar melhor, se preparar melhor, planejar melhor. Né? De forma estratégica os dados para obter as respostas. Então, os dados vão vir do nível estratégico. Dados incompletos, dados para os próximos 5, 7 anos. Mas aí quando você vai trabalhar no nível tático, você pega esses dados e projeta ele dentro de 1 ano. Então fica menos arriscado, menos. Não está dizendo que não tem risco. Você reduz o risco porque o tempo está menor. Então dá para entendermos, né, os próximos 12 meses. Ainda existe risco, né, porque tudo é inconstante hoje em dia. Né? Nada é constante. Né? Tudo depende. Né? Uma decisão, um pronunciamento, né, uma situação já pode mudar tudo. Muda tudo. Mas dá para garantir pelo menos aí uma certa, digamos assim, segurança com risco, né, dentro de 1 ano, por exemplo, que é o tático. Então, dentro de 1 ano, né, como é que a gente vai trabalhar com os dados logísticos, né, com tudo aquilo que foi de forma pensada, de forma estratégica, vamos criar planos de ação para atender, para sustentar, né, os procedimentos, armazenagem, transporte, né, seguros, e assim por diante. E não menos importante, mas o nível operacional já é o nosso dia a dia, né? É o tangível aí, que é o dia a dia. São decisões diárias e imediatas.
operam com dados precisos, porque é dia a dia, né? É viver aquilo diariamente, é ter aquilo realmente com certeza, mais palpável, né? E requer uma gestão individual para cada item. Então, quando você está trabalhando com logística no nível operacional, é aquilo que faz acontecer. Então, a logística em termos operacional é aquilo que faz funcionar, né? É o dia a dia, é o tete a tete, é a operação em si, tá? É a armazenagem, é o transporte, é garantir qualidade. Então, é tudo aquilo que o estratégico definiu, mas com dados incompletos. Aquilo que o tático trouxe para um ano e garantiu alguns planejamentos, né, a médio prazo. O operacional vai executar isso dia a dia. Tá? Vai fazer isso acontecer. É a mão na massa, né, gente? Sempre quando vocês ouvirem, né, falar em nível operacional, pense que é a mão na massa. É a execução. Então, eu consigo tratar cada item, entender de mercadoria por famílias, é, entender as especificidades, o que cada produto requer de guarda, de conservação. Então, dá para controlar mais, porque é muito ligado ao dia a dia. É muito ligado ao dia a dia. E a logística integrada, né, é aquela que permite a união e a integração de forma dinâmica dos diversos setores da empresa em seus processos, compreendendo as compras, a armazenagem do processo produtivo e as etapas de transporte, bem como o acompanhamento das atividades de seus fornecedores e parceiros. Então, cada setor tem a sua logística, né? A armazenagem é um processo logístico, transporte é um processo logístico, compras é um processo logístico, né? Quando você junta tudo isso, você chama de logística integrada, porque um depende do outro. Se pensar bem, é assim mesmo, né? Adianta você ter uma produção de qualidade, uma embalagem ímpar e o transporte falha. Entendeu? Faz de qualquer jeito, perde mercadoria, amassa, gera avarias para a mercadoria. Quer dizer, todo o processo de qualidade, de produção, de armazenamento, de embalagem, cai por terra. Então, um setor está ligado com o outro. Um ramo da logística, um braço da logística, está ligado com outro ramo. Então, é a tal da logística integrada, quando você envolve, né, as diversas facetas aí da logística de forma integrada. Então, porque logística é uma atividade integrada, tá? Por ser integrada, o sucesso ele dependerá do nível de comunicação entre os setores. Assim, todas as áreas deverão ter acesso às informações sobre o fluxo dos produtos e processos. Então, ao falar de logística integrada, nós temos que entender que o grande sentido aí é a informação. O grande diferencial que vai trazer eficiência, garantia e uma harmonia, né, do processo logístico é a informação. Então, ter sistemas de informação gerencial, né, que muitas empresas usam plataformas, sistemas ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é um sistema integrado. O SAP é um deles, né? É o mais famoso, né? São sistemas que se comunicam um setor com o outro. Então você vai comprar, por exemplo, lá, ó, bobeirinha, tá? Exemplo bobo, Tati. Você vai na Oscar Calçados comprar sapato, um sapato que você gostou lá, um sapato social e você gostou muito. Só que não tem o seu número ou não tem a cor que você gostaria. O vendedor, pelo sistema da loja, ele entra lá, né, e consulta se na outra loja tem. Ele consegue dizer, na outra loja tem 2 pares, tem 3 pares, tem o seu tamanho, a cor que você quer. Ele já consegue reservar, porque é a mesma rede, né? Então tem essa permissão. Ele já reserva. Então você vê, não precisa nem ligar lá mais, tá vendo? É pelo sistema, quando ele é confiável, por isso que os dados corretos no sistema e a manutenção, a segurança desses dados tem que estar certinho, né? Senão você não compra porque no sistema está falando que no seu estoque tem.
Aí na hora que você precisa, não tem. Olha o problema que dá. Dá um problemão. Então, se a gente pensar bem, esses processos logísticos de informação está no nosso dia a dia. Pode ser que nós não percebamos isso, mas está. Desde um sapato que você vai comprar na loja e o cara consulta pelo sistema Deixa, lá para verificar. Pode falar. quando eu estava na loja ainda, né? Eles compraram alguns equipamentos de logística mesmo, sabe? E é como se fosse um celular. E aí ele lia o código de barra do produto, ele aparecia a quantidade, o tamanho que tinha na loja, e você Preço, conseguia ver né? de outras lojas também, sim. Você E conseguia é um ver. sisteminha, né? É, Tinha o nome isso, Tati? eu nem lembro mais. A gente Mas tinha chamava o de nome, um né? nome, mas eu não lembro exatamente o nome que usava. Mas assim, eu conseguia ver de todas. De Tá. todas as lojas da rede. As 300 lojas eu conseguia ver se quem tinha esse produto e quem não tinha. Bacana. E aí que tá, né? Essas informações, elas têm que ser precisas, né? Porque se você olha e diz que tem que ter. Já aconteceu de Já. falar que tem, por exemplo. É porque o que acontece? Eu acho que é um sistema todo, né? Passou no caixa, ele tira do estoque, né? Sim, sim. Então, pode acontecer, às vezes, da gente vender um produto com outro código. E aí, o que Tá. acontece? Ele fala que saiu um outro produto, mas na verdade era aquela peça Era que a o. paciente queria. Então, ela saiu da loja, foi lá na outra loja buscar e na verdade não tinha mais a peça. Por isso que se faz inventário, né? Sim, exatamente. Né? Faz inventário periódico para fazer contagem e é uma checagem, né? Do físico com o sistema, né? Isso mesmo. O tempo todo. E é um grande problema isso. Você falou tudo agora. Lê o código errado, ele baixa outro produto. Aí você tem dois problemas. Um que diz que tem, não tem, e o outro diz que não tem, mas tem. É, É porque mudou o produto, né? E isso é uma ferramenta de gestão, se a gente pensar bem. Porque isso sim. ajuda pensa lá, até você ir no estoque, consultar se tem, não dá. Então ali você tem nas suas mãos informações estratégicas, né, ou táticas que vão te ajudar no dia a dia até tomar decisão. Imagina um comprador, ele vai consultar tudo isso antes por meio de relatórios, para quê? Para saber o que ele vai comprar ou não, né? E quanto tempo dura, qual é a saída desse produto, tudo isso. Porque se comprar demais, Tati, é caro, né? E é um prejuízo. E se comprar de menos também, perde venda, é um problema. Sim. Não é não? Uhum. Bom, então é fundamental destacar que todo o processo de logística internacional está ligado à operação de negociação entre as empresas e os termos de comércio internacional deverão estar presentes como cláusula de contrato internacional, tá? Então, segundo Vasquez, que é o autor, os termos de comércio internacional chama Incoterms. 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 São formados por siglas com 3 letras maiúsculas que representam as práticas comerciais nos contratos de venda da mercadoria. Ou seja, haverão siglas, tá, dentro dos Incoterms que vão dizer o tipo de transporte que você está contactando ao exportar ou ao importar mercadoria. Então, se está livre de imposto ou se está com imposto embutido, tá? Se está livre de seguro ou está com seguro. Então, e o tipo de seguro, por exemplo, eu estou comprando uma mercadoria com seguro, tudo bem, mas esse seguro ele vai até o porto? Qual porto? O porto de origem ou o porto de destino? Essa mercadoria, o seguro dela é até chegar no meu país e chegar lá na alfândega, morreu? Ou é até chegar na minha loja, na minha empresa, na minha fábrica? Então, tudo isso são incoterms que vão ser feitos, né? Dependendo da situação. Quer ver, ó? Eu vou tentar compartilhar aqui com você, Tati. Vou parar aqui.
Não há nenhuma necessidade de decorar isso, hein? Nenhuma. É. Mas são esses aqui, ó. Você tá vendo aqui? Ou não? Acho Ainda que não. não, né? Ainda não. Isso aqui eu vou minimizar. Aí eu vou compartilhar. Agora foi. Foi. Foi? O Uhum. livro de vocês, né? Página 188, ó. Aqui tem ó, Incoterms em relação ao tipo de transporte. Então, tem o EXW, a partir do local da produção. Então, ponto de transferência, origem, até o armazém na origem, em qualquer modal. Então, se você contrata esse tipo de Incoterms, o EXW, né? Ou X-Works, você está garantindo em qualquer modal, então pode ser via rodoviário, pode ser ferroviário, tal, né? E a garantia dele é desde a sua origem, né? Ponto de transferência, ó, do risco do exportador para o importador, ao armazém na origem. Então tá na origem ainda, até o armazém só. Tem vários, ó. Aí tem o FAS, né? O FAS é o transporte principal não pago e fica ao lado do navio. É só para o aquaviário. É um Incoterms, é o FAS. Então, livre no costado do navio. Quer dizer o seguinte: quando você compra uma mercadoria, né, o frete dela é até ao lado do navio, não é dentro do navio. Você garante, você vendedor, né, você que está exportando, você garante pelo seu contrato até ao lado do navio ali, só. Dentro do navio não, é ao lado. O FOB, famosíssimo FOB, Free On Board, é também pelo aquaviário, né? E é na primeira murada do navio. Ou seja, olha que loucura, né? Você leva até o porto de embarque. Então você pega a mercadoria, deixa ela dentro do navio, na primeira murada, quer dizer, dentro do navio acabou. Na origem só. E só no aquaviário, tá? Tem o FCA, né, que é o transportador livre, que é o transporte principal não pago, primeiro transporte internacional, qualquer modal. Quer dizer, você é livre, então você está garantindo que chegue lá até o seu consumidor final. Então, isso é o Incoterms. São siglas, tem um monte, Tati, tem um monte, tá? Então, tem o EXW, o FAS, o FOB, o FCA, o CIF, o SPT, o CIP, olha quantos, ó. TAP, DAT, DDP. Então, para cada terminologia, para cada contrato, você ou tipo de modal, você fecha aí um frete do Incoterms. É para o frete, tá? É para o transporte da mercadoria, com seguro, sem seguro, e onde que eu garanto que essa mercadoria chegue. Tudo bem? Sim. Tem uma mãozinha aqui, aparece para você? Agora apareceu. Hum. Quer dizer, Acho que é quer dizer quando que você quer quer falar, falar. aí aperta. Legal. Levante a mão. Verdade. Agora eu tô vendo. Agora parou. Tô carregando. De novo a aula. Então, saber os tipos de Incoterms não precisa mesmo. Agora, saber o que é Incoterms, isso é importante, tá? Uhum. Opa. Então, voltando aqui, a gente parou aqui, né? Então, são termos do comércio, né? Esse Incoterms para saber a forma de negociação do transporte dessa mercadoria. É isso. Então, a gente entende que Incoterms é uma logística internacional, né? Porque você pensa bem, é a forma com que você está garantindo a entrega do produto até onde? Até o porto, até o lado de fora do navio, até dentro do navio,
ou até chegar no outro porto. Então, o tipo de modal e de Incoterms garante um preço, né? Garantindo frete, o seguro daquele produto que está sendo comprado e vendido, né? Pelas negociações. Aqui, fala assim, ó, que os Incoterms tiveram início em 36 pela Câmara de Comércio Internacional, CCI, sediada em Paris. E por razões de adequação e ações provocadas pela globalização, as regras sofreram alteração. Ó. Então, ó, em 53, depois 67, 76, depois 80, depois 2000 e a última modificação foi em 2010. Então, são atualizações dos termos e dos contratos, né, das abrangências dos Incoterms. No Brasil, o uso e a aplicação de qualquer condição de venda, você está exportando, você está vendendo, os Incoterms são regularizados pela Secretaria de Comércio Exterior, SECEX. Então, quem trabalha com isso sabe de cor as siglas, né, e o que cada sigla representa. Tá? Então, quando você fecha um contrato de venda, você está exportando, né? Você, Tatiane, está exportando os seus brigadeiros para outro país, né? Que tipo de Incoterms você vai fechar? Né? Como é que vai ser? Quem vai custear isso? Vai ser seu ou vai ser repassado para o consumidor, para o comprador? E nesse processo de globalização, as empresas elas sempre buscam melhores soluções para poder comprar e vender os seus produtos, né? Considerando menor custo, sempre menor custo, nos insumos e na operação toda logística, né? Então, porque você tem o custo do produto, da matéria-prima, dos insumos, e todo o trâmite logístico para receber ou enviar essas mercadorias, né? Então, também tem um outro custo. Então, dessa forma, adquirir insumos sem o pagamento de tributos seria uma ótima vantagem. E existe, Tati, um regime chamado drawback. O que é o drawback? É um regime de logística que garante você não pagar, se isentar de alguns tributos, desde que você comprove a exportação dele. Então, vamos pensar assim, ó. Você importa, você compra de fora para você usar aqui, para você produzir aqui, mas você vai vender para um outro país. Então, desde que você garanta a exportação daquele produto, daquele insumo importado, você consegue entrar nesse regime de drawback. É muito comum falar drawback, drawback, drawback. É uma forma de adquirir insumos para a sua produção, né, ou parte desses insumos, né, e você se livrar ou receber de volta os tributos que você iria pagar. Por quê? Porque entende-se que essa mercadoria, esse insumo básico, não vai ficar no país. Você só adquiriu esse insumo para produzir, e se você está produzindo, você está gerando renda, está gerando emprego, está contribuindo com o PIB brasileiro, né? E se você comprovar, né, que você comprou esses insumos para a fabricação e você vai pegar e vai exportar esse produto final depois, uma vinícola que, que compra, por exemplo, produtos para o vinho, né, ou embalagem, e comprova que esse vinho não vai ficar no país e vai ser exportado, ele entra nesse regime de drawback. Então esse regime ele garante isso. E como que é isso, né? Esse regime especial de drawback, ele tem por objetivo incentivar ó, as empresas exportadoras, permitindo que elas façam importação de insumos ou produtos intermediários que serão utilizados na produção de um bem que será posteriormente exportado com desoneração tributária. Segundo dados da Receita Federal, nós temos 3 modalidades. Então, é assim, Tati. Drawback. Eu estou comprando alguns insumos ou produtos intermediários que eu vou usar aqui no Brasil para a produção de um bem, mas que eu vou exportar esse bem. Então, praticamente,
estou comprando, eu estou importando para produzir e vender para outro país. Então, eu vou importar insumo e vou exportar produto final. Se eu garantir e comprovar que esse insumo eu usei na produção e não para o meu uso, e o resultado dele, que é o produto final, eu vou exportar, eu consigo entrar nesse regime drawback, que é a desoneração. Quer dizer, onera é quando você paga, né? Desonera é quando você não paga, ou se pagou, você é restituído desses tributos da importação. E nós temos três tipos de drawback. O drawback por isenção, o drawback por suspensão e o drawback por restituição de tributos. Até aqui tudo bem, Tati? Sim, agora Tá. deu para entender. Deu? Uhum. Tá. A Então vamos última lá. frase que você falou aí deu para entender. Então tá. Então vamos entender agora o que é por isenção, tá? Drawback por isenção. Na modalidade drawback isenção, a reposição de estoque será o maior objetivo da empresa na opção desse regime por isenção. Então eu vou repor o meu estoque, eu vou comprar insumo para produzir no país e vou exportar. Eu tenho que exportar, tá? Eu não posso deixar para ser consumido no país. Eu tenho que exportar. Se a empresa já efetuou uma importação com recolhimento normal dos tributos e puder confirmar que esses insumos importados foram utilizados na produção de mercadorias que posteriormente foram exportadas, ela poderá fazer nova compra internacional de insumos na mesma quantidade e valor para repor o seu estoque, que será utilizado na fabricação de uma mercadoria a ser vendida no mercado nacional com isenção de tributos. Entendeu, Tati? Então você comprou, vou lá, você comprou 1 tonelada de farinha de outro país. Aí você usou essa farinha, né, para produzir aqui um pão especial para exportação. Aí você pegou esse pão, né, usou essa farinha importada, fabricou e você vai exportar esse pão. Na isenção, você comprovando que você pegou toda essa mercadoria e exportou, você consegue comprar de novo na mesma quantidade, tá? Na mesma quantidade para repor o seu estoque. E na reposição do seu estoque, você é isento dos tributos, porque você já pagou uma vez, concorda? Você comprou, pagou o tributo, os tributos de importação. Se todo esse estoque você usou para produção e você exportou essa mercadoria, você vai comprar de novo. Só que você vai comprar na mesma quantidade que você comprou anteriormente para repor o seu estoque livre de imposto. Você vai pagar pela mercadoria, claro, mas não vai pagar os tributos, porque você está comprovando que você só está repondo o seu estoque. E aí, nesse sistema de drawback, é por isenção, tá? É para repor o estoque. Mas você comprovou que exportou, que toda aquela produção foi exportada. E você já pagou tributo uma vez. Então, na reposição, não paga tributo. Tá, então assim, eu vou comprar, vou Certo? produzir o produto e vou vender. Isto. E aí, quando eu comprovar isso, eu vou poder comprar todos os materiais de novo, só que sem o tributo. Isso, mas tem que ser na mesma quantidade. Os mesmos Tá. produtos e na mesma quantidade. Porque você vai dizer que está repondo. Eu comprei 1 tonelada de farinha, sei lá, de aveia para produzir, né? Aí e paguei tributo na minha primeira compra. Aí Uhum. eu comprovei que eu usei tudo na minha produção e eu exportei. Aí eu vou repor esse meu estoque. Eu vou comprar de novo 1 tonelada. Eu vou pagar só pelo produto, pelo insumo, mas não vou pagar tributo de novo. Porque eu estou comprovando que eu estou repondo o meu estoque. Então, logo, eu sou isento de tributos da Tá. importação. Uhum. Isso o drawback por isenção, tá? Tá. Tem um outro tipo de drawback, né? São três.
O isenção, beleza. Pensa que o isenção é por reposição. Ponto. Drawback por isenção, eu estou repondo a mercadoria. Sempre comprovando a exportação. Eu usei para produzir aqui, mas estou exportando. Por suspensão, dentre essas 3 modalidades que nós temos, né? São 3, certo? Opa, ferrado. Isenção, suspensão e restituição. A suspensão é o mais comum. Nele, as empresas que já atuam em exportação adquirem mercadorias no exterior com a suspensão dos tributos, mas devem assumir o compromisso de que, após a industrialização, o produto final será exportado. Porque a suspensão, você não paga nada. Perdão. Porque na isenção, vamos voltar, na isenção você pagou uma vez. Na reposição, você não paga, certo? Uhum. Isso é a isenção. Na suspensão, na hora que eu vou comprar pela primeira vez, eu já comprovo que todos esses insumos eu vou industrializar aqui, mas para exportar. Então eu já não pago. Tá. Já sou suspenso. É um drawback por suspensão. É o mais comum, né? Porque evita que eu pague tributos. Mas eu vou ter que comprovar, né? Mediante fiscalização e mediante multa posterior, se eu não comprovar isso aí. Que tudo que eu produzi, tudo que eu comprei para produzir, eu exportei. É uma suspensão. Tá bom? E o restituição. O nome já diz, né? Restituição. Ó. Na modalidade drawback e restituição, o processo será diferente. A empresa ela solicita a devolução em espécie dos tributos pagos sobre os insumos utilizados na produção já exportados. A restituição é realizada por crédito fiscal a ser utilizada nas próximas importações, o que difere das modalidades isenção e suspensão. A restituição eu paguei, certo? Pelo tributo. Paguei, importei os insumos, paguei os tributos da importação. Fabriquei, industrializei, vendi. Aí eu comprovo que eu vendi. Depois que eu exporto, eu comprovo que eu exportei. Mediante essa exportação, eles me restituem. Ou seja, supondo que eu paguei lá R$ 100.000 em imposto de importação. Então eu vou ter esse crédito fiscal de R$ 100.000. Na próxima compra que eu faça, eu vou ter um desconto, ok? Nos tributos. Entendeu? Porque eu estou sendo já paguei, aí na próxima compra vão cobrar de novo, mas aí vai vir o crédito em cima disso. Porque eu tenho um crédito na casa. Eu comprovei. É claro que o mais comum é a suspensão, né, gente? Porque, vamos pensar, restituição eu tenho que pagar. Né? Eu tenho que pagar, comprovar e ter um crédito para ser descontado. É claro que olhando assim, né, o mais favorável é a suspensão, Tati. Porque a suspensão não vou pagar nada. Eu não tenho que desembolsar nada antes. Então é isso. Isenção. Eu compro, pago. Na reposição eu não pago. A suspensão eu não pago em nenhum momento. Desde que eu comprove, né? Então eu sou suspenso o tempo todo de pagar imposto. Restituição. Eu compro, recebo um crédito e na próxima compra desconta. É que na isenção, eu tenho que comprar na mesma quantidade e a mesma mercadoria para poder matar pau a pau. Na restituição, não, né? Eu posso comprar outras mercadorias, né? E abate o meu crédito. Eu tenho um crédito de 100 mil. Aí eu vou pagar 120 mil de imposto, abate os 100 mil, eu pago só 20 mil. Tá bom? Então, na verdade, assim, os 3 são modalidades de isenção do tributo, né? Mas cada um com um critério diferente, né? Tipo, o isenção. Um faz antes da pessoa mandar o produto, outro faz depois. Aí tem essas características de cada um. Exatamente. O isenção, ele se difere da restituição de uma forma que o isenção eu tenho que comprar na mesma quantidade.
né? Então, se eu comprei, paguei e vou repor o meu estoque, para configurar a reposição, eu vou comprar na mesma quantidade. A restituição, não. Eu compro, pago, recebo um crédito e esse crédito abate da próxima compra. Mas aí abate de uma forma que eu posso comprar outras quantidades e até outros produtos. Certo. E a suspensão, que é o mais comum, eu já comprovo antes para não ter que pagar nada. Tá bom? Tudo é drawback, tá? Aqui tem um exemplo aqui, ó, de drawback por suspensão, ó. O fornecedor da matéria-prima aqui, né, lá no exterior, né, a gente importa já com suspensão. Fabrica aqui e esse produto fabricado aqui, ó, já vai para fora. Não passa, não fica no Brasil, ó. Matéria-prima de fora são os insumos, fabricação e já exportação. Então não vai passando não fica uma parte no Brasil, né? Eu tenho que comprovar isso aí, muito bem, né? A ideia é essa, é comprovar tudo isso para que não seja oneroso aí. Essa situação eu não tenha prejuízo, tá? Os incoterms são os termos de comércio internacional utilizados pelo exportador e importador para designar a responsabilidade de cada um quanto à contratação do transporte internacional, ao pagamento do frete e os riscos e a definição do local de entrega da mercadoria para embarque. São representados por 3 letras e suas regras são definidas pela Câmara de Comércio Internacional, CCI. Então, ao falar de logística e logística internacional, não tem como não falar de Incoterms, né, gente? Porque vou pensar, eu estou falando de logística como um todo, das atividades da logística, dos ramos de atuação da logística, tem que falar dos Incoterms, né? Que são as siglas, né? FOB, CIP, CIF, né? Que depende da modalidade aí, não vem ao caso a gente saber, porque isso muda também, mas saber que são regras que garante até onde vai o meu compromisso, né, com o meu cliente, com o meu comprador. Então, eu estou vendendo vinhos, estou exportando vinhos. Né? Então, eu produzi Serra Gaúcha, né? Produção de vinhos. Vamos lá. A gente vai e compra pelo regime de substituição, né? Então, a gente compra embalagens, frascos, né, da Inglaterra, tá? Embalagens que são produtos intermediários. Então, faz um drawback, que pode ser por isenção, suspensão ou restituição. O mais comum é a suspensão. Eu comprovo que esses vinhos eu vou exportar. Então eu compro as embalagens drawback da Inglaterra, eu industrializo o meu vinho aqui, né, produzo o meu vinho, engarrafo ele e mando para fora e vendo para o Chile. É mais fácil comprar do que vender, né? Eu vendo lá para o meu vinho lá para o Paraguai. Beleza. E aí, que tipo de negociação de logística internacional eu vou firmar com esse meu comprador? Né? Qual é a minha responsabilidade da carga dos vinhos até chegar a ele? É até na porta dele? É o Incoterms. Não, é até o porto, mas do lado de fora do navio. É um outro Incoterms. Não, é até o navio ou até a rodovia, mas dentro. Entendeu? Então, assim, eu vou garantindo, né, as formas. E é muito usado em aquaviário. Por que no aquaviário? Porque eu vou pensar, porto, né? Porto, container, demora, carga, extravia, muita coisa. Então, tem Incoterms que é só para o modal, né, rodoviário, aquaviário, aeroviário, ou para todos. Depende também da modalidade do Incoterms. Né? Então eu vou mandar o meu vinho não para o Paraguai, vou mandar lá para a África do Sul. Então vai pelo oceano, vai para o navio, né? Então a minha responsabilidade, né, o frete e o seguro da carga vai até onde? E vai ter um custo, né? Cada Incoterms tem um preço a ser negociado via contrato com o meu comprador. Né? O meu comprador fala assim: eu quero uma garantia que esse vinho chegue intacto
na minha porta. Então é um tipo de Incoterms, né? Então todo frete, todo seguro da carga, né, do porto daqui até o porto lá, até chegar na porta do meu cliente, é um tipo de Incoterms. Ele fala assim, não, garanta para mim até chegar no meu porto. Chegou no meu porto aqui na África, eu garanto. Então tá bom, então é outro tipo de Incoterms, né? Até o porto lá. Mas tem que ver, até o porto lá, dentro do navio ou descarregado fora do navio. Ou até o porto aqui, dentro do navio ou fora do navio. Entendeu? Então, assim, Tati, entender que tem várias modalidades, né, de vários contratos de Incoterms, e é para transporte, é para garantir que o produto chegue, né, e com qualidade e com seguro. Porque se extraviar, se quebrar, né, o seguro da carga nesse contrato de Incoterms, ele garante, digamos assim. Tá bom? E é isso. Tá? A gente basicamente hoje é logística internacional, os 3 tipos de drawback e os Incoterms. Entendeu? Sim, bem tranquilo. Tá? Dúvidas? Não, Nós estamos a 2 aulas do encerramento dessa matéria. é que essas são 3 aulas só, né, por unidade. São 3 sessões, é mais tranquilinho também, né? Avisa os navegantes, se você puder, que vai ter um trabalho para nota semana que vem dessa matéria. Tá. Se não for feriado, né, Tati? Se for, a gente deixa para a próxima aula. Nossa Só senhora. Deus sabe. Meu, é tanta incerteza. Tati, assiste Vanguarda hoje. Deixa eu parar aqui a gravação, peraí.